Sejam bem-vindos ao Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores e investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Litvai, seu host de sempre, falando mais uma vez de Budapeste, Hungria, depois de ter passado o fim de semana na conferência da Free Cities Foundation em Praga. E hoje, como co-host, temos o nosso querido Rafael Lima. Rafa, como que você tá? Tá falando de onde? Como sempre, estou aqui de Vinhedo, agora deu uma acalmada nas viagens pós-eleições, e hoje nós estamos no nervoso, já que você datou o podcast falando que você estava na conferência de Praga. Hoje estamos montando os protestos de liberdade de expressão aí no Brasil, então tá loucura de deixar Alexandre de Moraes puto, cara. Minha meta hoje é ele socar o aparelho. Esse podcast está sendo gravado dia 25/10, ou seja, logo semana de eleição. Então, né, quando sair já vai estar datado, mas ainda não sabemos quem é o próximo presidente do Brasil. Mas, bom, o nosso convidado de hoje é o Gustavo Lopes, também conhecido como Doutor do Trade. Ele cursou economia na Universidade de Lisboa, abriu sua própria empresa de investimentos em Dubai, é especialista em investimentos internacionais e está vivendo um sonho hoje de poder viajar ao mundo como nômade digital, conhecendo culturas e lugares diferentes enquanto trabalha na internet. Gustavo, prazer ter você aqui com a gente. Como você tá? Tá falando aonde? Prazer, Francisco. Prazer, Rafael. Uma grande honra fazer parte aqui desse podcast. Aqui nas prévias, eu agradeci bastante ao Rafael por ter feito toda uma educação mental quando eu ainda era adolescente. Eu tinha acabado de entrar no ensino médio. Me botou bastante nesse mundo econômico, esse mundo de direito internacional, de você entender toda essa questão de ética, de direitos humanos como um todo, de ter os princípios ali, valores, etc., de ter essa noção de geopolítica, história econômica. O Rafa tem uma série sobre a crise de 1929, do Velho Oeste, que são sensacionais, de monopólios, que pega bastante case histórico ali, é surreal, e toda essa percepção ali que ele trouxe me deu interesse de estudar justamente para esse lado. Eu fazia eletrotécnica no Cefet, né, Instituto Federal, e eu terminei o curso na Paraíba, no Nordeste. Eu fazia até parte do Students for Liberty. E eu terminei o curso e fiz o Enem. No Enem, eu coloquei minha nota para a Universidade Pública de Lisboa para cursar economia aqui. Na altura, eu já tinha bastante interesse em estudar economia, justamente por conta de todo o conhecimento que o Rafa levava lá no YouTube dele. Naquela época, eram muitos vídeos voltados para essa área, então me interessou de fato. Eu fiz o Enem, estudei principalmente ali para a parte histórica, para a parte de redação, elaboração de texto, porque pega muito filosofia, história, etc., matemática também, por conta do seu curso de economia, e filosofia, etc. Peguei mais essa parte humanas, exatas e redação. Tirei uma nota boa, não tão alta, porém uma nota suficiente para entrar aqui, me colocar até numa posição bem interessante aqui, ou seja, as notas pelo Enem para entrar nas universidades aqui de Portugal não são muito altas. Eu tirei 740 no Enem, que me colocou, se eu não me engano, em primeiro local. E desculpa. O Enem direto vale para a Universidade de Portugal? Assim, não tem que fazer nenhuma conversão, nenhum... Não precisa. Outro documento? Não precisa. Boa parte das universidades daqui de Portugal... Cara, eu não tinha ideia disso. Pois é. Boa parte das universidades... Como é que você descobriu isso? Desculpa... Ninguém nunca falou disso em lugar nenhum. Porra, como é que você descobriu isso? Cara, eu pesquisei no Google, universidades para estudar no exterior. E tinha aqui, Portugal tinha parcerias com o Enem. Qual é o nome daquele ministério? Ministério da Educação, né? É o MEC, né? É o MEC. Tem parceria com o MEC, e você fazendo Enem, você pega o print ali do Enem, envia via e-mail para a universidade que tu quer estudar. E tem todo um passo a passo, né? Dependendo da universidade, vai ter que preencher formulários, etc. Mas, de todo modo, tu vai fazer o teu cadastro lá na universidade, vai mandar teus documentos, em seguida tu vai enviar um print por esse formulário ou por e-mail e vai mostrar a tua nota. Eles vão verificar isso daí com o MEC. Pô, realmente ele tirou essa nota, tá tudo certinho, bacana. E aí eles vão fazer a classificação. Cada universidade tem uma determinada vaga para estudante da Angola, de Macau e do Brasil.
Acho que são Isso só eu estava esses três ligado, países. dos países de língua portuguesa. E, assim, você decidiu cursar na Universidade de Lisboa. Tinha alguma razão peculiar, assim, de economia é melhor em Lisboa do que no Porto ou de Coimbra? Que geralmente o pessoal que vai estudar em Portugal, bastante gente vai para Coimbra, né, que é uma cidade mais universitária. Assim, o que Isso. fez você escolher a Universidade de Lisboa? É que eu acho que Então, Coimbra é por causa de direito, né? Coimbra é mais voltada a direito, mas em Porto, a Universidade de Economia lá também é muito boa. A daqui da Universidade de Lisboa também é muito boa. Tem a nova também, a Universidade Nova de Lisboa, né, também é muito boa para economia, mas o valor para estudante internacional aqui, na época eu pagava cerca de 550 euros ao mês. É bem puxado. Eu tinha 18 anos, então, tipo, eu vim com meu dinheiro, etc. Foi bem puxado para mim. Só que eu queria estudar na do Porto. Eu fiz todo o meu planejamento para estudar na do Porto, passei na do Porto, tava tudo certinho para eu entrar na do Porto, todo o meu planejamento, sabia onde eu ia morar, etc, etc. Só que eu precisava do meu certificado de conclusão do ensino médio do Brasil. E como eu estudava em pública, aí a gente entra em um outro problema. Eles atrasaram quase um ano para enviar meu certificado de conclusão de curso. E o meu ainda foi rápido, porque eu estava o tempo inteiro em cima dos professores, para eles me passarem, porque eu não estava conseguindo. O pessoal que fez o ensino médio comigo só conseguiu o diploma em 2020, 2021. Só para vocês terem noção, eu consegui bem antes, quase 2 anos antes de todo mundo, porque eu estava o tempo inteiro pressionando, etc., porque meus próprios professores sabiam que eu queria estudar aqui em Portugal, então eles estavam tentando adiantar para mim. Mas mesmo assim, atrasou o suficiente de eu não conseguir enviar para Porto. Então, eu não consegui mandar o meu diploma lá para Porto e, por consequência, não pude estudar economia em Porto, que era 100 euros por mês. 400 euros por mês mais barato do que em Lisboa. Então, 100 euros está dentro dos padrões, são 500 reais ali, aproximadamente. E, pô, bacana para você estudar em uma das melhores universidades de economia do mundo, pagar 500 reais. A universidade é pública aqui, porém, ela é paga, né? Igual nos Estados Unidos. E para os cidadãos aqui de Portugal, elas são bem subsidiadas, você paga um valor bem mais abaixo. Para imigrantes, em algumas você paga um valor baixo, em outras você paga um valor mais elevado. No caso de Porto, era um valor relativamente baixo, 100 euros, enquanto aqui era 500 euros. Então, 3.500 reais. 3.500? Não, na época era 3.000 reais, porque o euro estava 6, mais ou menos. Então, era bem puxadinho. E ambas as universidades são muito boas, porém, por conta do valor, Porto é melhor, o custo de vida em Porto também O bem mais benefício aí conta. maneiro também, da universidade. Você falou de Lisboa, eu pensei, caraca, isso tá mais caro que Suíça, estudar em universidade pública lá. Né, Pois. mas no Porto tá um preço bem em linha assim, com o resto da Europa. Na Áustria, se você não é um estudante europeu, tu paga tipo 700 euros por semestre. Então também dá uns cento e poucos aí por mês. Um preço bom. Um preço bom. Aqui era bem mais caro, né? E o que acontece? Como eu vim meio que em cima da hora para Lisboa, era a única universidade que estava ainda permitindo eu enviar meu diploma, e minha nota dava tranquilidade de eu entrar em qualquer universidade, eu coloquei para cá, mas, de todo modo, Porto tem um custo de vida muito inferior ao de Lisboa. A universidade era bem mais barata do que Lisboa, é tão boa quanto a daqui de Lisboa, e a cidade é bem mais aconchegante, né? Porto é uma cidade minúscula, você consegue andar a cidade inteira em um dia, enquanto Lisboa, se você tentar andar o centro de Lisboa durante o dia, você não consegue, porque aqui realmente é muito grande, o custo de vida é bem mais elevado, então você gasta muito tempo de viagem todos os dias, de ir para um lugar para o outro. Eu gastava 2 horas de ida e de vinda para fazer a universidade, quando eu estava aqui. Porém, o transporte é muito bom também, né? O transporte público é muito bom, você como estudante, você consegue ali benefícios para fazer a tua locomoção de forma tranquila. Você não gasta, então você só paga um valor mensal ali para você se locomover dentro da cidade. É bem tranquilo, mas, cara, Porto dá de 10-0 em um imigrante do Brasil vir para estudar. Eu conheço um monte de pessoas que estudaram comigo lá em João Pessoa, que eu cresci na Paraíba, sou mineiro, mas cresci na Paraíba. De lá, que estudaram comigo e cresceram comigo, que vieram aqui para Porto, então super felizes, estudando, fazendo universidade lá, estão muito bem. Enquanto aqui em Lisboa, o pessoal tem que sofrer um pouquinho.
boa parte das pessoas que estudaram comigo desistiram no meio do curso, que vieram do Brasil, por conta justamente do valor ser bem mais elevado do que Porto. Tem outras faculdades também, se eu não me engano, são 36 universidades aqui de Portugal que aceitam nota do Enem. Então, você faz o Enem, é relativamente tranquilo de você entrar, as notas não são absurdas, pelo menos não eram naquela época, então você com uma nota relativamente boa, que passaria numa federal, qualquer federal do Brasil, você passa aqui tranquilamente também, você procura uma faculdade que tenha um valor mensal ali relativamente barato, tem outras que são mais baratas, inclusive, do que Porto, você vai e estuda lá, é um custo de vida, né, basicamente o mesmo do Brasil, só que com um padrão de vida muito mais elevado, né? O transporte público bom, um clima agradável, dependendo de onde você estiver no Brasil, uma segurança excepcional, você pode andar com o teu GPS na mão, perdido assim pela cidade, não tem problema nenhum. Enquanto no Brasil, se você ficar perdido e começar a mexer no seu celular, vai vir 2 pessoas de moto e roubar. Aqui isso daí não acontece. Então, você tem muita tranquilidade, a universidade aqui é muito, muito boa, ela te dá acesso a muitos eventos ao redor da Europa inteira. Então, por exemplo, lá na minha universidade, aqui na Universidade de Lisboa, volta e meia acontecia eventos que vinha banqueiro de não sei aonde, político de não sei qual, vinha para cá, para a faculdade, sempre, praticamente toda semana, vinha alguém de nome fazer alguma palestra, fazer algum evento, e era muito acessível, então a gente conseguia trocar muitos contatos. Isso frequentemente. Tem o Erasmus também, que você consegue ir estudar em outros lugares da Europa por meio da universidade daqui de Portugal. Então, é uma ótima forma de abrir portas, vir estudar aqui. Você consegue ter acesso a toda a Europa e pessoas de nome, pessoas grandes, fazer um ótimo network ao fazer a universidade aqui. Eu, ainda bem embasado no que o Rafa postava no canal dele, toda a tese de escola prussiana, né, como que a nossa educação surgiu e etc. E lá na Prússia, antiga Alemanha, que era justamente para deixar o pessoal bem enquadradinho, né, tem até aquela música do Pink Floyd, de mais um cubo dentro, mais um tijolo dentro da parede, né, Breaking the Wall. E o que acontece? Aqui é muito nessa visão. Então, eu já entrei na faculdade com o intuito de, eu não estou indo para a faculdade, de fato, para estudar e adquirir o conhecimento da aula ali. Isso daí eu faço em casa, por meio de livros, por meio de conteúdos e etc., que eu consigo na internet, eu consigo muito mais, e de fato, eu já entrei na faculdade com bastante conhecimento econômico, e é algo que eu super recomendo, até mesmo no Brasil, em qualquer lugar, é você estudar em casa e na aula apenas revisar o que você já aprendeu em casa, né? E eu aplicava aqui, mas meu intuito ao entrar na universidade foi justamente de abrir portas para mim, por meio do network, com outras pessoas. E de fato, eu consegui muito isso. Hoje a gente tem, eu e minha empresa, a gente tem muitas parcerias aqui pela Europa, por conta de eu ter estudado aqui na Universidade de Lisboa, e todo o network que eu fiz com professores, com outros alunos, dentro de associações de estudantes, participando de eventos, participando de palestras, etc. Foi muito bom, mas a educação também é bacana, porém é toda naquele enquadramento de você estudar algo que todo mundo está aprendendo ali, bem no quadradinho, né, bem incubado, para você trabalhar para alguma empresa, para você crescer a carreira e fazer fazer o mestrado, fazer o doutorado e etc, e crescer nisso daí e nunca, de fato, empreender. Inclusive, isso é uma crítica que eu tenho bastante aqui a Portugal e boa parte da Europa, que é essa ideia de, para quem empreender se eu posso trabalhar e ter minha aposentadoria tranquila, né? O brasileiro, ele é muito empreendedor. Não apenas Europa, né? Isso é bem Brasil também, Cara, vamos pensar e vamos... Então, era muito Brasil, né? Mas aí eu acho que ele está dizendo no sentido de cultural versus educação. A gente pode ter na cultura e a educação no Brasil são uma bosta mesmo. Mas lá você tem uma educação que meio que te tira disso conscientemente, é isso que você quer dizer? Então, a própria educação aqui, no Brasil também, a parte de universidade, ela te treina muito para a mesma coisa daqui, que é você estudar, seguir todas as carreiras, etc. Quando a cultura brasileira, eu percebo isso, talvez seja uma impressão da minha bolha, etc., não sei, mas eu vejo que o brasileiro é muito mais empreendedor do que português e boa parte dos europeus. No Brasil, a gente tem muito essa ideia de
resolver problemas. Antigamente não era tanto assim, mas hoje em dia eu percebo uma evolução, tanto que a gente vê muita essa ideia de empreendedor digital, de marketing digital, vendas online, etc. Todo mundo querendo começar a ganhar dinheiro, até mesmo investimentos, trade, etc., que é a área que eu atuo, todo mundo querendo empreender, inovar, abre uma lojinha, abre um comércio, enfim. Isso daí eu percebo, não sei se seja algo que envolva a minha bolha, mas é algo que eu percebo que brasileiro é muito mais empreendedor do que europeu. E isso é uma oportunidade para brasileiro aqui, porque quando a gente vem para cá, a gente percebe um monte de coisa que é facilmente aplicável e é uma mina de dinheiro que português não percebe por achar que, pô, tipo, vai dar muito trabalho, sei lá o quê, não sei o que passa na mentalidade, mas brasileiro, ao perceber aquilo, automaticamente vê uma oportunidade de empreendimento. Um exemplo disso, clássico, é o cabeleireiro. O cabeleireiro aqui em Portugal é muito mais difícil de você encontrar na rua do que no Brasil. No Brasil, em cada esquina você tem um cabeleireiro. Aqui, você tem que andar o bairro inteiro para você conseguir cortar o seu cabelo. E isso é, tipo, não é surreal, porque se tá ok, é porque tá ok, né? Mas brasileiro, se tá funcionando, é porque tá dando dinheiro. Mas brasileiro ia perceber, pô, tá faltando cabeleireiro aqui, tá faltando uma lojinha aqui, deixa eu empreender. Na farmácia, pô, na farmácia tá faltando isso aqui. Enfim, brasileiro, pela minha percepção, consegue ter muito mais, aproveitar muito mais as oportunidades aqui de Portugal do que no Brasil. E, cara, quando a gente pensa em valores nominais, em valores de dinheiro mesmo, sem ser a unidade monetária propriamente dito, mas, por exemplo, uma pessoa que recebe 1.000 euros aqui, ela vive relativamente bem, principalmente ali em Porto. Ela vive tranquila. Uma pessoa que recebe R$ 1.000 e mantendo a devida proporção, relativamente o mesmo trabalho, você trabalhando aqui no restaurante, você vai receber 1.000 euros. Você trabalhando no Brasil no restaurante, você também vai receber 1.000, R$ 1.500, mais ou menos. Então, mantendo as devidas proporções, você recebe a mesma coisa, só que tua qualidade de vida com 1.000 euros aqui é muito melhor do que no Brasil com R$ 1.500, por exemplo. Ou que seja, com R$ 3.000. É muito melhor. E é o que acontece. Um brasileiro, ao vir para cá, e percebendo essas oportunidades que muitas vezes europeus deixam passar, justamente pela qualidade de vida que isso é muito boa, então as pessoas têm muitos benefícios públicos, etc., o que faz com que eles evitem automaticamente fazer coisas mais arriscadas, empreendedorismo e abrir algum comércio, abrir alguma coisa, é bem mais arriscado, para eles é mais tranquilo entrar para alguma empresa trabalhar. Quando o brasileiro vem para cá e ele não vem, muitas vezes, com um currículo para entrar numa empresa, etc., na maioria dos casos, vem justamente para ter uma qualidade de vida melhor do que teria no Brasil com o mesmo trabalho, aqui consegue crescer na vida, aqui consegue receber um salário, com esse salário vai, faz um empreendimento, ou consegue algum financiamento bancário, porque o financiamento aqui é bem mais acessível que o Brasil, o juros estava negativo até pouco tempo atrás, então as pessoas conseguiam bastante financiamento para empreender, abrir algum comércio, abrir algum restaurante, abrir alguma coisa, e ir crescendo de vida aqui é muito mais acessível do que no Brasil. E isso eu acho que é uma qualidade que a gente está aproveitando muito aqui, por isso muitas pessoas falam que o brasileiro está dominando Portugal. Portugal está se tornando um estado brasileiro, porque a gente está vindo para cá e está ganhando dinheiro. No Brasil isso daí não acontece. Não, e mesmo na Irlanda e Europa e tudo mais, assim, algo que a gente até fala várias vezes para os nossos clientes da consultoria, né? O que você busca num país depende muito da sua situação de trabalho, né? Se você é um nômade que tem, sei lá, seus clientes em um lugar, né, você não depende de um salário local, aí a geoarbitragem de ir para um lugar barato, tipo Tailândia, América Latina, leste europeu e tal, faz total sentido. Agora, se você está recebendo um salário local, se você está ganhando grana localmente, aí, cara, faz muito mais sentido você ir para um país que ganhe bem, mesmo que você tenha mais impostos, né? Sei lá, uma Suíça, né, mesmo uma Alemanha da vida por uns anos, e aí se você consegue poupar, sei lá, 10% da sua renda, digamos, um valor fixo aí, na Suíça e 10% da sua renda no Paraguai, a diferença de o quanto você vai ter depois de 5 anos trabalhando é ridícula, né? Então, acho que esse é um ponto legal de realmente você ganha mais em Portugal, conseguindo economizar uma grana aí já dá para começar um negócio. E como que você foi então de ter cursado economia em Lisboa para eventualmente abrir seu próprio negócio lá nos Emirados, assim? Qual que foi a ponte entre esses dois países? Então, eu já estou no mercado de cripto desde 2015, né? Na época,
estudando ainda, começando com R$ 100, adolescente, juntava dinheiro do lanche para colocar em Bitcoin, etc. Na época, moeda do futuro, ninguém conhece isso. Deixa eu colocar um dinheirinho aqui. Peguei toda aquela hype da Hyblocks, né, que é a atual Nano, etc. Fui ganhando um dinheirinho aqui, dinheirinho ali, perdendo outro, etc. Comecei a ajudar algumas empresas com consultoria, né? Pô, me contrata, eu era novinho, então mão de obra barata. Recebia ali um salário relativamente baixo ou alto para o meu currículo, né? Pessoa jovem, começando um negócio, pô, recebe R$ 1.500 ali, R$ 2.000 para ajudar as pessoas em um grupo de Telegram ou, sei lá, fazer alguma coisa boba, assim, que na altura era muito demandado, não tinha muitas pessoas com conhecimento em cripto naquela época, então, pô, recebi uma graninha, etc. Fui começando a ajudar uma empresa ou outra, comecei a ir crescendo ali, me tornei coordenador de educação em uma empresa, inclusive o Rafa conhece o Guilherme lá da Criptomaníacos. Trabalhei lá, fui coordenador de conteúdos da Criptomaníacos, atuei em outras empresas também, produzindo cursos. Às vezes eu produzia cursos, vendia para alguma empresa, elas iam, pegavam meu curso e divulgavam, então as pessoas me conheciam por conta do curso, mesmo que eu não estivesse participando daquela empresa, ou recebendo royalties, ou qualquer coisa do tipo, as pessoas estavam me vendo, estavam vendo meu nome, então comecei a ser meio que conhecido, assim, né, por pessoas que estavam no mercado, e fui fazendo network, fui crescendo, e conforme eu ia ajudando as pessoas a investir, pô, ó, você vai comprar Bitcoin nessa exchange aqui, aí você vai proteger o seu capital usando trava de segurança, stop loss, você vai, não vai colocar todo o teu patrimônio aqui para investir, você não vai usar alavancagem de não sei quantas vezes. As pessoas foram percebendo que eu tinha um certo grau de conhecimento antes mesmo de eu entrar na universidade, tá? Antes de eu entrar na universidade, as pessoas já começaram a perceber que eu já entendi ali do mercado e começaram a acreditar em mim, falar, pô, por que tu não pega aqui meu dinheiro na minha conta e começa a trabalhar esse meu dinheiro, começa a trabalhar aqui meu capital, parte do lucro vai para ti, a outra parte fica comigo, obviamente, mas por que tu não faz isso? Eu fui começando, então eu como PF, eu fui começando a trabalhar, seja ajudando alguma empresa por meio de consultoria ali, a gente precisa de ajuda para os clientes, eles estão com dúvida, não sei o que, eu ia lá fazer um serviço, um freelance, aí fazer um curso, gravava o curso ali, tinha bastante conhecimento, né? Fazer alguma coisinha ali, gerir o capital de outra pessoa, fui fazendo toda essa parte, fui juntando dinheiro, e isso que pagou, inclusive, minha faculdade. Isso que pagou minha faculdade. Juntar esse dinheirinho e tal. E o que acontece? Por meio desse network, eu fui percebendo oportunidades. E eu consegui muitos clientes aqui na Europa e lá em Dubai. Então, porque justamente eu tinha estudado aqui e tinha trabalhado no Brasil, tinha trabalhado aqui também, eu passei um tempinho ali na Suíça, em Genebra, eu trabalhei em uma casa de câmbio lá, e por conta desse network eu fui conseguindo alguns clientes, tanto lá, quanto aqui, quanto no Brasil, só que no Brasil, na altura, não tinha jurisdição para abrir um fundo, uma empresa para gerir capital de clientes. Aqui na Europa até tinha umas brechas assim, mas era meio inóspito, sei lá, era algo muito novo, né? Não tinha tanta abertura assim. Enquanto o Dubai já era algo bem mais tranquilo, todo mundo já estava fazendo isso daí, já era um mercado que estava crescendo muito, estava todo mundo falando, pô, vamos para Dubai, mercado cripto vai bombar em Dubai. Dubai começou a aceitar pagamento em criptomoedas para transação de imóvel, então você consegue comprar um imóvel por meio de uma transferência de Bitcoin, por exemplo, e aí você recebe toda a titularidade do imóvel em blockchain também, então é algo bem mais fácil, e o mercado imobiliário começou a bombar muito por meio de Bitcoin lá, as pessoas vindo da Rússia, vindo de qualquer lugar do mundo para comprar imóvel lá e lavar o dinheiro que recebia em Bitcoin, comprava imóvel, vendia imóvel, conseguia o dinheiro ali do imóvel, então o dinheiro agora está bancarizado, então as pessoas começaram a realmente entrar forte no mercado cripto lá em Dubai, do mundo inteiro, as pessoas tentando lavar dinheiro por meio de imóveis lá em Dubai, e isso que faz, inclusive, o mercado imobiliário lá ser tão pujante, né? Tem muita essa facilidade. E aí o mercado cripto estava bombando, a Binance estava levando a sede para lá, várias empresas já estavam com sede lá também, então isso facilitou muito para a gente, é um país que não tem imposto, tem
tem um distrito lá que permite justamente a criação de empresas de criptomoedas, que é o GMCC, Dubai. É uma zona econômica especial, inclusive. É O uma Dubai zona econômica Commodity especial. Center. Oi? O Dubai Multi-Commodity Center. Isso, Inclusive, a gente já exatamente. entrevistou alguém que também tinha uma empresa lá, né? Oi? O Giovanni, inclusive, que deu o contato do O Gustavo. Giovanni, isso eu não tava me lembrando o nome dele. Tá. Eu acho que é Giovanni. importante lembrar isso, né? Tipo, a gente falou aqui por cima meio casual, mas não é um bairro, não é um lugar que tem umas empresas, não é uma Faria Lima. É legalmente falando uma zona especial. Então, é uma estrutura institucional e econômica. É uma estrutura institucional, econômica, legal muito diferente, criada com o propósito específico original de operação de commodities naquela região, e daí conforme cripto cresceu, o pessoal dos Emirados ficou meio, onde é que eu boto isso? Bota o pessoal da soja lá, do, sei lá, ferro, não sei, bota lá, faz sentido, acho que é commodities e tudo mais, então eles colocaram dentro disso, e do que eu entendo também teve adaptações dentro do regimento da zona especial, então não foi só taca lá junto com o pessoal que negocia cobalto, ou sei lá, foda-se, mas foi toda uma adaptação. Então, assim como tem a Zona Franca de Manaus, ou Hong Kong, etc., os caras criaram uma jurisdição especial para isso. Então, acho que a mensagem internacional disso é muito forte. Tipo, a gente criou esse canto especial para vocês, ok? Não é um bairro com uns predinhos ou uma operação de marketing, sabe? Não, e Dubai é interessante porque lá a cidade de Dubai é uma reta, basicamente. Você tem a Sheikh Zayed, que é uma rodovia que cruza basicamente Dubai inteira, e a cidade é construída um pouco do lado dessa rodovia, um pouco do outro lado dessa rodovia. Mas ela cruza a cidade, basicamente a cidade é uma reta. E aí, dentro da cidade, ela é dividida em vários campos, vários mini distritos, várias zonas de livre comércio ou para uma determinada setor. Então, por exemplo, se você quer abrir um hospital, tem um bairro específico de hospitais, que é a área de saúde. Se você quer abrir uma empresa de tecnologia, tem um bairro específico das empresas de tecnologia. O Google está lá, tem várias empresas que estão lá, tem sede lá. Se você quer uma área do mercado financeiro, bancos, fundos do mercado financeiro tradicional, etc., tem uma parte só para isso. Se você quer uma área residencial, tem um bairro só residencial para casas, tem um outro bairro residencial só para prédios. Então, a cidade inteira ela é bem divididinha, justamente focada em cada um desses setores. Então, se você quer abrir uma empresa de cripto, você vai na jurisdição de commodities, justamente. O andar de cima do escritório da gente tem uma empresa do Brasil que negocia frango. Lá em Dubai. Então, tipo, cripto, frango, o prédio da frente é onde é comercializado os diamantes que vêm lá da África. Então, os diamantes saem da África, vão lá para Dubai, muda a licença, a partir dali eles conseguem lançar para o mundo inteiro. É como se fosse uma bolsa de valores de diamantes ou de metais e coisas mais valiosas. Objetos mais valiosos. Então, o nome do prédio é Alma Storage, justamente almas voltado a diamante, né? Almas de diamante. E, pô, a cidade inteira ela é toda bem cheia de departamentozinho assim, para você empreender, você ter uma facilidade, você só vai pagar o custo de licença, e uma vez que você abriu ali o teu empreendimento, você está ali com o teu escritório, a partir de então você não paga mais nenhum imposto. Mas algo interessante é que os impostos lá de Dubai, as tarifas pagas ao Sheikh, ela é muito mascarada. Então, por exemplo, você não vai pagar ali o teu imposto de renda. Tudo bem, você não vai pagar. Você não vai pagar a parte do lucro da sua empresa. Beleza, você não vai pagar. Mas quando você for abrir a tua empresa, você vai pagar uma taxa que é alta, dependendo do distrito que você vai colocar a tua empresa, vai pagar uma taxa que vai para o Sheikh. Então, o imposto é em formato de tarifa. Outra coisa, o que é bem até, assim, num modelo, se você vai pensar eticamente, eles estão prestando um serviço, que é te oferecer uma empresa, uma licença, algo que é regulado, que eles têm custo para fazer, e você está pagando um valor fixo por isso. Eu acho muito mais, assim, eticamente uma solução legal do que você ficar cobrando pela porcentagem do seu faturamento. O que é o mesmo que todas essas ilhas aí sem impostos fazem, né? Tu vai
pegar o visto de nômade, sei lá, Ilhas Caimã, Bermuda, etc. Todos esses países aí agora... Pode Santa Lucia, você comprou passaporte sem pau, tá, sem pau você entrou, seja bem-vindo, né? Não, e mesmo visto de nômade, tipo, você pode ficar aqui por 1 ano, não vai pagar imposto, nômade, você paga $1.000, sabe? Em efeito, isso vira eu não sei a tradução em português, mas o lump sum tax. É o imposto que é basicamente, é o imposto reto desse valor. Então, o que ele faz na prática é ele dizer, se para você não vale a pena pagar isso, você é de um tamanho que nem vale a pena você estar aqui, honestamente, sabe? Exatamente. Então, assim, paga isso aqui e você não precisa nunca mais me explicar nada. Até, tipo, por um lado isso é um motivo, tipo, de por que vários países aboliram o imposto em grandes fortunas, porque é muito caro você inspecionar e processar o cara para tudo. Então, a operação dele é muito cara. Então, cara, você me paga isso aqui reto, eu não vou mais fazer nenhuma pergunta, não tem nem estrutura para isso aqui, paga isso aqui reto, acabou, vambora. É muito mais objetivo. Você, uma vez que passou daquela barreira de entrada, você se mostrou grande. Cara, eles estão um pouco se fudendo para você, porque você vai gerar a economia. Não é grande, né? Porque o valor é a licença, quanto que você pagou na licença? Cara, depende. A nossa foi $10.000, se eu não me engano. Então, tipo, é uma barreira de entrada relativamente alta para um pequeno empreendedor. Hoje você não abre uma mercearia. Mas é o que um empreendedor paga mensalmente de impostos, basicamente. Então, assim, se você for olhar do ponto de vista lógico, tem bastante sentido fazer isso. Porém, quando você pega uma pessoa que está iniciando ali, ela não vai conseguir entrar. Então, Dubai justamente filtra. Pô, você já tem uma empresa? Já. Então, uma vez que você tem uma empresa, você já tem a capacidade de fugir dos impostos da tua jurisdição e pagar isso daqui. E você vai pagar uma vez no ano e depois a gente não vai encher mais teu saco. A gente está presumindo que teu lucro é muito maior do que essa licença aqui que tu está fazendo e para você vale a pena. E uma vez que você veio para cá, você está girando a economia porque você está tendo teu escritório, você está comprando uns móveis ali para o escritório, está pagando energia, está contratando pessoas ali para estar no teu escritório. Você, uma vez que ganhou esse dinheiro ali naquele teu escritório, você vai gastar no supermercado, você vai sair, você vai no restaurante, você vai no shopping comprar alguma coisa. Então, eles entendem isso. A visão lá em Dubai, ela é muito empreendedora. O Sheikh lá, ele leva realmente a sério que aquilo lá é uma propriedade privada dele, ele tem que fazer aquilo lá ser próprio. É muito aquela pegada de Hoppe que fala isso. Não, é Hofbard, né? No Deus que Falhou, a economia do Deus que Falhou, que é justamente de Hofbard, né? Me relembro. É o Roupa e é o Democracia o Deus que Falhou. Isso, Democracia o Deus que Falhou, de Roupa. Ele pega justamente isso, que a monarquia, ela talvez tenha suas vantagens com relação à democracia, porque na democracia você tem um bem que não é de ninguém, é de todo mundo, né? E aí você entra naquele dilema de um bem comum. Quem que cuida desse bem? Ninguém, todo mundo quer usufruir o máximo possível para o próximo pagar. E enquanto que ali na propriedade privada do Sheikh, Dubai, ele quer que aquilo lá prospere porque aquilo lá é dele. Então, se aquilo lá tá avacalhado, tá em decadência, ele está perdendo. A propriedade privada dele, a empresa dele está depreciando, o valuation dele cai de Dubai. Então, tipo, ele enxerga aquilo como um negócio, de fato. E se você for ver, não só você tem que pagar essas licenças, que é esse imposto em formato de tarifa anual e etc., que é bem tranquilo para você gerar a economia, então é bacana, como também toda a propriedade privada em Dubai pertence ao Sheikh. É muito parecido com o que a rainha britânica, a rainha morreu, né, a rainha Elizabeth, mas a monarquia britânica faz, que todas as terras dentro do Reino Unido, do Canadá, da Austrália, eu acho que da Nova Zelândia, pertencem à rainha, né, à monarquia. E você paga uma licença ali de 99 anos para usufruir daquela terra. No caso do Sheikh, você paga uma tarifa anual para usufruir daquela terra. Então, por exemplo, você tem os prédios. E aí, dentro daqueles prédios, o condomínio paga uma tarifa, um aluguel, para usufruir daquela terra para o Sheikh. Beleza. E aí, por conta disso, eles cobram uma tarifa ainda mais elevada na taxa de condomínio, que justamente está embutido na tua taxa de condomínio a tua taxa, a taxa que o condomínio paga ao Sheikh. Então, por mais que você não vai pagar IPTU pelo teu imóvel, tu vai pagar um condomínio à empresa daquele teu prédio muito mais elevado. Então,
Todas as terras pertencem ao Estado, e por conta disso eles desenvolvem tanto essa questão imobiliária. Hong Kong também tem isso, né? Hong Kong tem o metro quadrado mais caro do mundo e todas as terras pertencem ao governo de Hong Kong. E eles vão cedendo essas licenças para você trabalhar lá, para você ter teu escritório, teu apartamento lá em Hong Kong. E no caso de Dubai é a mesma coisa. Então você vai pagar uma tarifa ainda para o Sheik com relação a isso. Verdade mesmo. Oi? Você ganha um lease, né? Você ganha uma locação lá de tantos anos e não uma propriedade mesmo. Isso é o que, inclusive, basicamente um aluguel com um choque calção gigantesco de um contrato de 100 anos. Não, no caso de Dubai não é de 100 anos, né? No caso de Hong Kong é 100 anos, né? Eu tô dizendo no caso de Hong Kong, por exemplo. Então você pode falar, você paga um retão agora e você tem esse uso por X tempo. No caso lá do Reino Unido também funciona assim. De Dubai é um ano. Você vai pagar o teu condomínio ali, válido por um ano. No próximo ano, você paga de novo. Se você não pagar, teu imóvel é lacrado, né? Tu não perdeu ele. Então, é literalmente todas as terras ali pertencem ao Sheik e ele aluga aquilo lá para as pessoas utilizarem e fazerem o que bem elas entenderem na propriedade alugada delas. Basicamente isso. Então, é uma economia que ele incentiva muito. Pô, eu quero trazer o mercado cripto para cá. Eles estão agora liberando o cassino, por exemplo. Pô, eu quero trazer o mercado de jogos para cá. E isso vai gerar economia, vai fazer as pessoas gastarem mais, vai trazer lazer para as pessoas. Basicamente é isso. A economia vai prosperando justamente por conta dele falar, porra, eu preciso que isso daqui seja atrativo para os investidores virem, eu preciso que seja livre para eles conseguirem fazer o que eles bem quiserem e girar essa economia. Então eles têm essa visão, diferente de onde você não tem essa propriedade privada e você tem que passar toda a questão de vamos dividir as riquezas, etc. O que tem suas vantagens, né? Por exemplo, aqui em Portugal, eu consigo ali no sistema de saúde que relativamente funciona bem e tem um serviço relativamente bem, não ótimo, porém razoável. E enquanto em Dubai, se eu tiver qualquer problema, eu vou pagar um valor altíssimo por um plano de saúde. Por um plano de saúde não, mas por uma consulta médica. Igual nos Estados Unidos também acontece a mesma coisa, né? Justamente por conta disso. Mas também tem toda a questão de você só pode abrir negócios dentro desse distrito aqui de saúde. Então, também fecha muito que para você ter uma empresa lá, você tem que pagar uma licença cara, você tem que ter uma propriedade que custa um valor alto, então também é relativamente fechado dentro daquele distrito, mas uma vez que você entrou ali, você tem um livre comércio, mas ainda tem muita regulamentação para você abrir qualquer hospital em qualquer esquina para atender qualquer pessoa que chegar ali com 100 dirhams, né, que é a moeda lá, sei lá, não pode fazer isso. Não pode, você tem que seguir as regrinhas, mas uma vez que você seguiu aqueles limites ali de jurisdição, você faz qualquer coisa, né? Isso é tranquilo. E vale lembrar também, né, para quem está ouvindo isso e está ouvindo, Emirados é uma jurisdição cara, só quem tem bastante grana, mas isso é uma questão para quem quer fundos de investimento, se você quer trabalhar num mercado regulado, como, sei lá, criptomoedas. Se você quer fazer um negócio digital para prestação de serviços, para, sei lá, consultoria, para negócios online, isso aí, você não precisa de uma licença dessas, né? Exatamente. A gente tem gente lá no... Por exemplo, se a gente fosse a P7 lá, é só consultoria e atendimento. O preço todo, assim, de abrir a empresa lá e conseguir e fazer a imigração através de Zona Franca, ter o cartão lá de estabelecimento por 3 anos, sai uns $6.700, ou seja, empresa mais imigração. Né? Já se você vai fazer um... Você não tem isso, como é que você quer abrir um negócio em outro país e rodar a parada? De novo, 50 mil reais no Brasil, eu acho que você consegue abrir um boteco. Eu acho que tá. Então, é isso, né? É mais caro para quem está em mercados mais regulados, né, de investimento, de cripto, etc. Mas se você não está num desses, é mais barato também. Mas é isso aí. E, Gustavo, assim, a gente falou agora bastante da questão de empresa, questão de impostos também, né? Que não tem imposto na teoria, mas na prática o governo se financia através dessas tarifas e outros formatos. Mas em termos assim de vida nos Emirados, né? Você mencionou que você é nômade. Mas quanto tempo você chegou a passar lá nos Emirados mesmo? Foi mais em Dubai? Foi também em Abu Dhabi? Assim, qual foi a sua experiência passando tempo no país mesmo? Cara, eu não cheguei a conhecer Abu Dhabi. Eu passei 1 ano morando em Dubai, tô indo para lá daqui 10 dias de novo, passar mais um mês. E Dubai, experiência em Dubai
que é uma cidade muito... tem muitas coisas para você fazer. Por exemplo, você está no meio do deserto, tem uma estação de snowboard dentro do shopping para você pegar um telégrafo dentro da estação de snowboard e andar de snowboard ou de esqui dentro do shopping. Então, tem muitas coisas que você consegue fazer. Por exemplo, pular de paraquedas. Você pode pular de paraquedas ali em cima da palmeira no deserto. São coisas caras, porém tem muitas opções. Você consegue pegar, por exemplo, andar na maior roda gigante do mundo. Você consegue ir em N coisas diferentes. Então, é bacana, tem uma vida social bem agitada. Porém, como é uma cidade que gira muito em torno de dinheiro, principalmente com relação à lavagem de dinheiro, então são pessoas que estão tirando dinheiro da Rússia, por exemplo, por conta das sanções, e estão levando para Dubai para eles conseguirem bancarizar e fugir das sanções. Dubai, os Emirados, têm bastante vínculo com o mundo inteiro, Rússia, Estados Unidos, etc. Então, permite isso daí facilmente, num extradita também. Então, as pessoas saem de outros países para lavar dinheiro. É aquela coisa que se fala genericamente assim, sobre essa coisa de sanções, regulações, proibições, etc. Se o Estado constrói um muro de 10 pés de altura, eles falam 10 feet wall, alguém vai vender uma escada de 12 pés. Aí se coloca se o muro subir demais, os caras acabam por baixo, e se fizer um fosso, eles vêm de submarino. Não adianta, cara. Não adianta, eles vão contornar isso daí. E pô, Dubai tem muito essa pegada, e por conta de ser uma cidade muito voltada a dinheiro, também tem muita essa parte de aproveitar esse dinheiro. Então todo mundo que está lá, com exceção das pessoas que vão a turismo, por exemplo, passar uma semana e etc., mas quem vive lá está muito com essa pegada de dinheiro, dinheiro, dinheiro. Então isso acaba deixando a vida social um pouco pesada lá, entende? Tem uma energia um pouquinho pesada com relação a isso. Não é igual aqui em Portugal, que você sai na rua e você tem um rolê tranquilo. Ninguém foi lá para curtir a vida e formar uma família. Tipo, eu tô aqui por grana. Por grana. Ninguém como é que era em Dubai. A entrevista lá do Bob Esponja, né? E por que você fez o Siri Cascudo, né? Que eles estão entrevistando o cara lá, o Siri Queijo, Siri Cascudo. Por que te motivou a fazer um hambúrguer bom? Dinheiro. Meu objetivo, você quer isso? Vem. Se não quer isso... Exatamente. Então, legal ouvir isso, assim, eu tinha ouvido já, por exemplo, de nômades com as pessoas que a gente conversa, que, por exemplo, o Sudeste Asiático, os nômades expatriados que tu conhece lá também, pessoas que estão mais focadas em criar seu negócio, escalar, tudo mais. Já o pessoal que vai para a América Latina, né, já é o pessoal mais tranquilo, praia, mochileiro, né, esse tipo de coisa. E, pô, agora que você falou, né, Emirados completamente deve ser a turma de quero crescer minha startup, ou quero, né, fazer o máximo de dinheiro possível. Exato. O que volta para aquilo de tipo de entender o perfil, né? Você quer sair. Eu quero ir para tal país. Por quê? Porque eu vi 3 matérias no Google, eu achei isso maneiro. Não, mas peraí, cara. O que você quer da vida? Porque tem vários países onde você consegue viver e pagar zero. Tem vários países onde você consegue viver com visto de residência fácil. Mas o que você quer da vida? Você quer constituir uma família? Você já tem a sua família? Você tem mais idade? Você já está pensando nos seus anos 50, 60, 70? Cada uma dessas vai girar situações completamente diferentes. Exatamente. Então, é muito do perfil de cada um. Porque no meu perfil, eu surfo, eu cresci surfando, eu cresci em praia, cresci em uma região bem tranquila, etc. Dubai, para mim, é muito dinheiro. Então, pô, eu tenho escritório lá, mas eu tô em Portugal. Eu vou passar o Natal na Itália. Eu vou passar só um mês em Dubai e quando eu tiver que voltar, eu volto. Mas, assim, não é um local que eu quero estar vivendo, etc. Eu tenho escritório lá por conta de impostos, de ser tranquilo, de ter uma jurisdição boa para minha empresa. Porém, para viver... Que volta para aquele negócio da teoria das bandeiras também, né? Tem onde você tem a sua empresa, onde você tem a conta, onde você investe, onde você mora. São coisas diferentes. A gente tem que quebrar essa coisa de ter tudo no mesmo lugar só, ter tudo no mesmo espaço só. Não, hoje você pode ter toda a tua estrutura empresarial, financeira, uma equipe em um lugar e, mas eu tô surfando, então vai se fuder, eu vou para outro lugar. Não, exato. Eu tava 3 meses aí agora no Brasil, passei o verão de Dubai aí no Brasil, que é junho, julho e agosto. Na verdade, eu cheguei em julho, agosto, setembro, foram os 3 meses que eu tava aí no Brasil. Eu passei 3 meses surfando aí, porque Dubai, a vida social, para mim, é complicado.
é muito isso de dinheiro, 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 e acaba deixando uma energia muito pesada. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que amam. No meu caso, eu prefiro estar ali no litoral de Ubatuba, estar ali no litoral de João Pessoa, bem tranquilo, mexendo no meu computador, bem acessível, com internet boa, e, enfim. Para mim é mais suave. Aqui em Portugal, por exemplo, aqui em Portugal você sai tranquilamente, dá uma volta aí pela cidade, você não precisa estar mostrando que você é grande. Na verdade, aqui isso até é ruim, né? As pessoas aqui ainda têm muita mentalidade de dinheiro ser algo... se você tem dinheiro, isso é ruim. Em Dubai não, em Dubai você até consegue ter um carro bom, etc. Todo mundo bate palmas para você, aqui é diferente. Mas aqui, por conta disso também, tem seu lado positivo, que você não precisa ir na rua grande. Você vai na rua de qualquer jeito, tipo, é tranquilo. Então tem seus lados positivos também. E basicamente é isso. Dubai tem muita coisa para fazer, é muita, muita, muita. Mas quem não tá lá para turismo, quem tá lá morando, tá por dinheiro, não quer nascer e morrer em Dubai. Quer ganhar dinheiro e ir para o local de origem. Tem muito indiano e paquistanês lá. As pessoas vão para lá, passam 5 anos, que seja, manda dinheiro para a Índia, ganha um dinheirinho, volta para a Índia e vive a vida lá. Porra, eu diria que 50%, 60%, chutando, mas eu estimo que seja por volta disso, eu já vi alguns dados, não tenho certeza, mas é por volta disso, seja indiano e paquistanês. Então, assim, as pessoas vão para lá, ganham dinheiro e saem. Uma outra parte são as pessoas do leste europeu. Rússia, tinha muito ucraniano, Bielorrússia, Cazaquistão. As pessoas vão dessa região, Cazaquistão já é Ásia Central, mas, de todo modo, antiga União Soviética. Vão lá para Dubai e lavam dinheiro, etc. Voltam. Tem muito europeu também, tem muito americano, tem muito brasileiro, e basicamente nessa pegada sempre. Sim, e assim, tem muito papo, né, de as condições de trabalho ruins para esse pessoal, né, meio que escravidão moderna que o pessoal fala nos Emirados, para o pessoal que é da Índia e Paquistão. E, claro, não apoiando isso, né, realmente é uma situação humanitária bem ruim, mas vale mencionar que esse povo, né, eu tenho, inclusive, um dos meus melhores amigos é paquistanês e o passaporte deles é uma merda. Os caras não conseguem ir para lugar nenhum sem visto. Na Europa inteira bloqueia essa gente. Esses caras não conseguem ir sem visto para nenhum país da Europa, Albânia, mas também, né, em termos de emprego e oportunidade não é exatamente tão boa. E sei lá, Bolívia, alguns países africanos, né, então por falta de opção geralmente acaba sendo, né, Malásia, Emirados e alguns outros países aí que realmente dá acesso, tipo, sei lá, Azerbaijão, né, mas por isso também a importância de ter um segundo passaporte, né? O brasileiro tem uma situação muito privilegiada do nosso passaporte ser bom, né? Ok, não pode ir para os Estados Unidos, não pode ir para o Canadá sem visto, mas, cara, quase todo mundo consegue entrar sem visto, né? Já o pessoal das regiões do mundo sofre se não tiver um segundo passaporte. Uma coisa interessante que poucas pessoas sabem que o passaporte brasileiro é ou era o mais valioso da Deep Web. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas com o nosso passaporte a gente consegue ter acesso a qualquer lugar. Eu tenho família, eu tenho pessoa na família que trabalha na área de papéis, documentos de identificação e segurança no Brasil, e ela me falou que o passaporte brasileiro tem que ser um dos mais seguros do mundo, porque é um dos passaportes mais falsificados do mundo, justamente porque ele é tão bom. Porque, assim, se você pode falar, o passaporte japonês é o passaporte com mais vistos do mundo, mas se chegar eu com um passaporte japonês numa imigração, o cara vai olhar para mim e falar... Sei lá, cara, não tô... Tem alguma coisa esquisita aqui. Então, agora, se você chegar qualquer tipo de ser humano com um passaporte brasileiro na mão, você vai olhar e falar... Tá bom. Pode ser. Brasileiro tem muita mistura, né? Então qualquer pessoa consegue se passar por brasileiro. E o passaporte te dá acesso facilmente a muitos lugares. O Canadá, até pouco tempo atrás, permitia você entrar lá sem visto. Hoje em dia que não, né? Eu acho que depois do Covid que isso aí aconteceu. Não, mas já antes, por causa de imigração, já virou palhaçada. Até o México agora tá colocando restrições brasileiras. Até o México. Porque a galera ia pro México e subia para os Estados Unidos. Subia, né? Mas o passaporte brasileiro é surreal. Inclusive na França, nossa, eu conheço muitos relatos de brasileiros que vão para a França e aí tá com a mochila, deixa a mochila no cantinho assim e vai tirar foto da Torre Eiffel. Aí quando olha para a mochila de novo, não tá lá. Por quê? Porque as pessoas roubam a mochila lá, roubam o passaporte majoritariamente, para pegar o passaporte para revender no mercado negro.
porque, de novo, o passaporte brasileiro é um dos mais valiosos do mundo. E lá nos Emirados Árabes, voltando para essa questão de paquistanês, lá tem muito essa... A sensação que dá lá é que você está na Inglaterra no século XVIII, na primeira Revolução Industrial. Então, tipo, muita prosperidade, algo tudo muito inovador. Então, você imagina, por exemplo, um americano que saiu... A constância da mudança, a sensação de que... A constância da mudança, não, né? A constância da mudança, né? Tudo tá mudando, e você olha para alguma coisa e fala, isso aqui daqui 10 anos não vai ser assim, todo mundo tá acostumado com nada é permanente. Eu adoro essa noção, eu adoro isso, cara. Nada é permanente. Pô, eu acho... Um americano lá no século XVIII que ia para a Inglaterra, chegava lá e via aquelas fábricas, pô, que parada surreal, que incrível. Só que em contrapartida tinha as pessoas que vinham do campo lá da Inglaterra para... Mas para elas ainda assim era uma evolução. Para elas, as pessoas que estão vindo do campo já eram um up. É igual para os paquistaneses. Tipo, eles têm uma vida parecida com... Como que é? Uma vida... Um trabalho escravo moderno, sei lá. Não, aquilo ali que eles fazem, é que ali tem fraude de levar a gente, dizendo que ia ser isso, não sei o quê. Ali é um negócio esquisito, tipo, toda a parada da Copa tá extremamente esquisita. Exato. Agora eu tô dizendo assim, no sentido da mentalidade de estar num país em que as pessoas já se acostumaram que tudo muda. Isso para um brasileiro é surreal, porque a gente tá num país... Tem aquela piada da Argentina, né? Se você voltar 2 anos depois, tudo mudou, mas se você voltar 50 anos depois, é a mesma coisa. O Brasil tem isso, né? A gente, em termos de produtividade por hora trabalhada do brasileiro, a gente está no mesmo ponto quase dos anos 80, é ridículo. Em termos econômicos, tudo bem, tipo, as maiores mudanças que você vê numa cidade no Brasil hoje é a área de setor imobiliário por causa de uma expansão demográfica, é isso. Agora, assim, em termos de empresas, quem é quem, essas coisas, não muda muito. Agora, quando você vai para um país, cara, eu tomei isso um pouco quando eu fui para Portugal, quando eu fui especialmente para Porto. Lisboa parecia um pouco mais engessado. Porto foi um pouco mais solto, assim. Mas quando eu fui para Estônia, cara, era uma sensação de tipo, cara, tudo que você tá vendo daqui 10 anos vai ser diferente, não case com nenhuma noção, e todo mundo tá acostumado com isso. Eles achariam estagnação por 2 anos a coisa mais surreal do mundo. Então, quando você tem pessoas que estão acostumadas com essa mentalidade, e investidores e pessoas que vão trabalhar com você, ou mesmo quando você é criado num ambiente desses, certo? Porque se você está sendo criado no Brasil, que é um país que tem vários riscos e é difícil você subir, a mentalidade geral era, não perca, certo? Pega alguma coisa que é estável, bonitinho, tipo, conseguiu um emprego de salário de R$4.000, casa com ele. Casa com ele porque você já está na frente de 90% da população brasileira. Mas eu queria subir. Provavelmente vai dar errado. Para de tentar. Tipo, essa mentalidade está nas crianças hoje. Agora, quando você vai para um país como esses que, tipo, meus pais ganhavam 2.000 por mês, quando eu estava mais já adolescente, eles já estavam ganhando muito melhor, eu já estou ganhando quase mais do que eles e subindo, a forma de pensar e a forma de criar as pessoas fica diferente já. Eu acho que isso reflete até, tipo, na arquitetura. Eu acho que isso reflete até em como as coisas são montadas. Tipo, lugares não são montados de uma maneira tão permanente, ou são montados demais, tipo, vamos fazer uma coisa mais low cost, porque daqui a pouco a gente vai ter que mudar mesmo. Pra que gastar, fazer uma puta reforma do cacete, sendo que daqui 5 anos vai ser outra coisa? Uma coisa até interessante, aqui em Dubai não tem sistema sanitário, né, de esgoto. Não tem esgoto. Não sei se vocês sabem disso. Mas os prédios tem esgoto ali no prédio. E aí, todo dia à noite, vai um monte de caminhão, recolhe o esgoto e leva para algum lugar. É tudo fossa, tá. Não tem o sistema de esgoto, de fato, né? Por quê? Porque a cidade foi construída muito rápido. Vamos montar uns prédios aqui, depois a gente vê. Nossa, isso vai dar pau, cara. Isso vai dar pau. Mas... Então, todo dia à noite você tá andando assim debaixo dos prédios, né, na recepção, você não tá no apartamento, mas lá embaixo mesmo, assim, na parte de baixo dos prédios, você tá andando, você começa a sentir uns cheiros meio estranhos, que você tá quase vomitando por conta desse cheiro, é justamente por conta de caminhão recolhendo esgoto para levar para algum lugar. Bizarro, né? Bom, eu gostaria de aproveitar que a gente entrou no tema de, né, as coisas mudam e a visão que vai ser daqui a 10 anos e tal não é a mesma de agora, para a gente talvez entrar um pouco mais nas questões macroeconômicas, né, e como isso afeta os nossos investimentos e nomadismo, que é a experiência, né, a expertise do Gustavo. A gente, inclusive, estava falando um pouco disso antes de começar a gravação.
Tem alguns temas, assim, que eu acho que são principalmente importantes da gente abordar, mas, Gustavo, na sua opinião, assim, cara, quais são as regiões do mundo, quais são os lugares, assim, que mais têm a ganhar nos próximos anos e quais são os que mais, assim, estão numa situação mais precária? Cara, então, situação precária, algo que todo mundo desejava muito ir, mas que hoje a gente vê decadência, é os Estados Unidos, né? Isso é o mais clássico de todos. A gente vê a Califórnia, por exemplo, com assim, muitos moradores de rua, muito esgoto a céu aberto por conta dos moradores de rua, um nível de vida muito alto, um custo de vida muito alto, com menos oportunidades que existia até então. Os Estados Unidos era a terra da liberdade, era a terra da oportunidade. As pessoas iam do mundo inteiro para os Estados Unidos para conseguir oportunidade. E a gente tem muito essa percepção até hoje, que os Estados Unidos é a terra da oportunidade. E, de fato, ainda tem alguns estados lá que você consegue muita oportunidade, como é o caso da Flórida, por exemplo. Mas você pega as principais pontos ali dos Estados Unidos, onde todo mundo percebe que vai crescer na vida, tipo Nova York e Califórnia, isso daí está bem em decadência. Então, a gente vê políticas lá que estão cada vez mais depreciativas com relação a isso. É o tipo o caso da Argentina, que você vai e fala, pô, já está no fundo do poço, tá, mas eles conseguem piorar ainda mais, né? E isso é a Califórnia e Nova York hoje. Então, algo que muitas pessoas queriam, desejavam ir, mas que eu imagino que não vai ter mais tantas oportunidades assim. São esses dois estados, então a gente pode englobar, porque boa parte do PIB dos Estados Unidos vem desses dois estados, tipo o próprio Estados Unidos, mas a gente tem o Texas e Flórida que estão bombando, então talvez equilibrem, mas a própria política, a mentalidade social dos Estados Unidos é de mais intervencionismo, de mais burocracia, de mais barreiras de imigrantes, né? Então, eu imagino que as oportunidades existentes lá já deixaram de existir. E se a gente vai e fala, pô, se não é Estados Unidos, o que é China? China, vocês percebem que a gente está em decadência agora, essa questão de toda crise imobiliária que veio da China também. O Partido Comunista Chinês está seguindo exatamente a cartilha de Karl Marx, que é, você passa primeiro pelo feudalismo, em seguida você faz um capitalismo de livre mercado, trabalho escravo, pujança, né? Pega ali Revolução Industrial, primeira Revolução Industrial lá na Inglaterra, a China implantou justamente isso agora na 1990, 2000. Você tem um capitalismo muito próspero, o capital do mundo inteiro vem para cá, o que você faz? Você bloqueia tudo, faz comunismo, e é isso que a China tem. Então você tem os dois maiores PIBs do mundo se fechando, a zona do euro, a União Europeia como um todo. Você tem algumas oportunidades meio perdidas, por exemplo, a Itália, dívida pública lá em cima, a pirâmide demográfica extremamente prejudicial, então tem poucos jovens para sustentar a aposentadoria de muitos idosos. A França também tem uma mentalidade ainda muito parecida, por mais que não esteja com tanto problema quanto a Itália. Você tem ainda uma questão de, a gente precisa de mais Estado, a gente precisa de mais burocracia, a gente precisa de mais impostos, a gente precisa de mais não sei o quê. Então você pega ali todo o centro europeu, talvez com exceção da Alemanha, mas a Alemanha está passando agora por esse problema de gás, né? Então a balança comercial da Alemanha está extremamente prejudicial agora, por conta dos custos estarem altos, os produtos alemães não estarem mais sendo tão atrativos assim, então está meio complicando também a situação da Alemanha. E aí o que você olha? Portugal, metade da matriz energética daqui vem de fontes renováveis, então não depende do gás russo majoritariamente. Tem muita produção de energia elétrica aqui provindo de gás, mas não é um percentual muito alto. Então, bacana. Como que é a demografia aqui? Tem muitos jovens, tem um clima bacana, você não precisa ter uma instabilidade, sazonalidade por conta do clima, tem um clima relativamente tranquilo, você tem uma localização geográfica muito favorável, você está na extremidade aqui do Atlântico, pega tanto o Mediterrâneo quanto o Atlântico, te dá facilidade para ir para os Estados Unidos, para o Reino Unido, para as Américas, para a África, pega o Mediterrâneo ali e vai para a China. Tu tem essa certa facilidade, só que é uma questão de saber aproveitar. Eu não sei como que vai ser bem a política aqui, a mentalidade aqui, que nem eu falei, não é tão empreendedora assim, é mais socialista. Você anda na rua, você vê muitos símbolos comunistas, o que é tipo você andar no Brasil e ver símbolos nazistas. Eu acho isso muito bizarro. Então eu imagino... Mas Lisboa, Porto é bem menos, né? Lisboa é bem mais socialista. É surreal. Lisboa é muito. É o inverso, né? Portugal é o inverso do Brasil. O norte é mais conservador, o sul é mais socialista. Pois, exatamente.
aqui em Lisboa, você anda na rua e o que você mais vê de placas, etc., é o símbolo, a foice e o martelo do comunismo. Então, você já presume que, politicamente, que não deve prosperar tanto. Talvez em Porto prospere, mas, assim, Lisboa manda, né, em Portugal, né? Então, tipo, se aqui vai mal, provavelmente Portugal não vai saber aproveitar esse capital financeiro que está vindo do centro europeu para algum local, precisa exportar mercadorias, precisa de mão de obra barata, precisa de ter uma boa localização geográfica, com acesso a mar, etc. Portugal tem essas vantagens, os impostos aqui são mais atrativos do que em boa parte da Europa, o custo de vida aqui é bem menor, os imóveis aqui são menores, etc. Matriz energética muito favorável. Você tem muitos imigrantes brasileiros que são empreendedores, então estão dispostos a trabalhar com uma certa qualidade de mão de obra e, ao mesmo tempo, por um valor barato. Então, tipo, você tem capital humano vindo do Brasil e da África, e, ao mesmo tempo, você tem capital financeiro que pode vir do restante da Europa para cá. Basta Portugal saber aproveitar. Uma vez que as políticas aqui deem certo, né, que a gente veja eleições boas, Portugal tem tudo para bombar também nos próximos anos, o que vai favorecer muito pessoas que querem vir para cá, porque é uma língua fácil. Você não vai estar falando, se você for para a Rússia, por exemplo, porra, nem em Moscou a população fala direito inglês, então você não vai aprender russo, você vai com inglês. E você chega lá e ninguém sabe falar inglês. E aí, o que você faz? Você está em um país que ninguém fala nem a tua língua e nem a língua universal, então você está com problemas. Por mais que em Moscou ainda algumas pessoas falam, saiu de Moscou, não, né? Então, você tem esse problema. Aqui em Portugal todo mundo fala português, e se não falar português, as pessoas aqui, todo mundo fala inglês, então você tem bastante facilidade para vir para cá. Eu acho que, assim, esse contexto que você está apresentando é o mesmo, basicamente, para a Europa e para os Estados Unidos, de que, a nível federal, a nível, assim, da União Europeia ou dos Estados Unidos como país, a gente está vendo declínio em liberdade, econômico, etc. Mas você tem estados, no caso dos Estados Unidos, ou países, no caso da União Europeia, que ainda estão crescendo, né? Então, Flórida e Texas estão crescendo, enquanto o país como um todo declina. Na União Europeia, você tem alguns países aí realmente crescendo, economia vibrante e tal, na própria Estônia, Portugal esse ano também estava explodindo, acho que foi 10% de crescimento econômico, com tanto de expatriado e nômade, trabalhador remoto, que agora está remoto se mudando para Portugal. Mas, né, a tendência no continente inteiro é de mais regulação, de instabilidade econômica, e assim, você mencionou a situação ruim da Alemanha. Se a Alemanha quebra, acaba a União Europeia, basicamente. Exato. Não, se a balança comercial da Alemanha fica negativa, acabou a zona do euro, porque era a balança comercial positiva da Alemanha, e ela está negativa agora, que sustenta a dívida pública italiana. Então, uma vez que a dívida pública italiana não está mais podendo ser financiada pela emissão de euros, por conta do Banco Central, está agora tendo que sofrer com uma desvalorização do euro por conta da balança comercial alemã. Então, você entra em todo esse loop. Uma vez que a balança comercial da Alemanha fica ruim, com ela exportando menos produtos, porque agora os produtos estão caros por conta do gás russo, uma vez que isso acontece, você vê um declínio natural da zona do euro e um provável colapso, porque uma vez que entra em um processo de desvalorização, você tem um efeito exponencial disso daí, né? É o último que sair disso daí e que vai pagar a conta de tudo. Então as pessoas tendem a cada vez mais ir retirando dinheiro, percebendo que vai dar problema. Agora que o euro está valendo menos, não pode mais criar tantos euros assim para sustentar a Itália. Se a Itália está próximo de dar um calote, porque não está conseguindo mais se financiar a dívida e nem tem como mais subir os impostos, o que vai fazer? Vai dar calote? Pô, se der calote, os juros disparam, se disparar, tipo, já era euro. Enfim, e essa tendência do bloco europeu como um todo, Reino Unido agora passando por problemas políticos, inflação alta, problemas sociais, etc., problemas econômicos, e você tem alguns países menores que, por justamente serem menores, têm o potencial de explodir e pegar todos esses países grandes que estão em decadência. A Alemanha tem muito potencial ainda, porém está com problemas por conta da matriz energética. Mas tirando a Alemanha, Espanha, França, Itália, que são Reino Unido, que são potências econômicas muito grandes, você tem pequenos países que podem conseguir o capital financeiro de pessoas saindo ali da França, pessoas saindo ali da Alemanha. Pô, até mesmo esse exemplo que eu dei, uma empresa da Alemanha
não está conseguindo mais ter um produto barato, porque agora os custos subiram por conta do gás, o que ela faz? Ela move a força de produção para outro país. Exemplo, Portugal. Isso daí eu percebo que ainda não está acontecendo, mas, a exemplo, move da Alemanha para Portugal, contrata uma mão de obra mais barata, também qualificada. As pessoas aqui têm um nível de diploma alto também, língua inglesa, etc., tranquilo. Vem para cá, produz aqui agora. Pô, Portugal bombou, porque uma Alemanha, uma empresa que na Alemanha poderia ser pequena, aqui em Portugal faz o PIB disparar. Então, assim... O país pequeno sempre vai pensar isso, né? Pô, se eu captar 2% de alguma coisa tá saindo lá, se eu pegar só um cascalhinho disso, eu sou tão pequeno Exato. que isso aqui vai fazer toda a diferença. Bomba. Mas esse movimento já está acontecendo no norte de Portugal, porque que eu estive nos dois, né? Então, a Estônia, Letônia e Lituânia tá puxando muito tech, ou tava, né? Agora eu não sei como ficou depois do Covid. Estava puxando muito tech, né? Então, levando os programadores, levando a galera, tipo, essa parte mais nerdola mesmo. Agora, a parte de fabricação, Espanha eu não sei, mas o norte de Portugal estava puxando muito. Muitas montadoras alemãs, muitas empresas estavam com parte da fabricação, a fabricação de menor precisão, né? Quando você tinha uma fabricação de altíssima precisão, tá, vai ter que ficar lá no Reno, tá. Agora, coisas mais simples, joga tudo para o norte português ali, a mão de obra, como você falou, tão bem treinada quanto, é só que o custo de vida e o custo de contratar esse cara é chão comparado com contratar uma mão de obra industrial experiente em Frankfurt. É outra história completamente. Não, exato, exato. E aí você tem alguns países que são meio que oásis. O próprio Brasil, ele pode bombar muito, e tá bombando muito agora em 2022, se continuar nessas mesmas políticas, talvez a gente possa ser uma nova China, entrando para o OCDE e etc., igual a China depois de 2001. Quem sabe a gente prospera bastante. A Ucrânia também recebendo agora muito dinheiro provindo ali da União Europeia por conta da guerra. A gente pode pegar uma Ucrânia... A Ucrânia vai ter uma chance de um reset interessante ali. A gente precisava discutir isso em algum dia. Eu não sei se no meu canal ou aqui, mas depois da guerra eles vão ter todo um... Tá, agora a gente precisa reconstruir um país completamente rebosteado pela Rússia em alguns anos. E uma das opções da mesa vai ter que ser cidades privadas, vai ter que ser coisas para atrair investimento em estilo free trade zones e trazer os caras, até porque eles precisam entender que vai ser justo esse desenvolvimento econômico que vai ser uma fronteira de defesa, porque quando você for economicamente relevante, as pessoas vão ter interesse para te defender. Se você for só um fazendão, não vai ter muita gente interessada não, cara. E a Ucrânia tem as maiores usinas nucleares da Europa, estão lá, tem muitos rios que permitem também navegação tranquila ali, como que é? É uma rede de locomoção hidrográfica, né? Não esqueci agora o nome. Você tem ali um antigo celeiro da União Soviética, então muita plantação, você consegue plantar ali e manter a tua população alimentada com mão de obra extremamente barata. Você tem pessoas ali que agora que estão saindo da Ucrânia, vão voltar para a Ucrânia, tudo falando inglês, lá em Dubai. Pô, lá em Dubai você anda na rua, você só encontrava, antes da guerra, ucraniano e russo, e bielorrusso. Então, assim, a população lá da Ucrânia, que sai da Ucrânia, e agora todo mundo está saindo por conta da guerra, volta para lá falando inglês, porque sabem que a língua inglesa é uma língua que abre portas. Então, agora, pós-guerra, boa parte da população vai estar falando inglês. Você tem ali boa parte dos minerais, gás e petróleo da União Soviética também pertencente à Ucrânia, né? Justamente nessa parte que está em guerra, ali no leste da Ucrânia, né? Você tem muito petróleo, uma bacia de petróleo muito grande, então permite também muito capital. Você tem o acesso ao mar Mediterrâneo e acesso ao mar Báltico ali por conta daquele rio, se eu não me engano, eu acho que chega até lá no norte da Estônia, da Lituânia, não sei. Pela Bielorrússia, eu acho que chega até no Mar Báltico, lá em cima. Então, você tem uma geografia perfeita para, uma vez que a guerra acabou, você ter um boom econômico, até porque está recebendo, entre aspas, um plano Marshall agora, e o plano Marshall não foi só dinheiro, mas também abertura econômica. A Ucrânia era conhecida por ser um dos países mais corruptos e burocráticos do mundo, e agora eles estão percebendo que não dá para ser assim, até porque os Estados Unidos tá pedindo para prestar conta de tudo que eles fazem com o dinheiro que eles estão recebendo. Então, com o que vocês estão gastando esse dinheiro? Com isso. A União Europeia vai entrar agora para o bloco europeu.
A União Europeia exige que a Ucrânia tenha umas instituições mais sólidas, que tenha umas burocracias mais estáveis ali. Então, a Ucrânia tende a ser um país menos corrupto agora. Então, essa mudança que a União, que a Europa teve após a Segunda Guerra Mundial, de acabar com o socialismo / fascismo e comunismo e entrar justamente para uma abertura econômica ocidental no Oeste, né, na Europa Ocidental, aquele boom que a economia europeia teve depois da Segunda Guerra Mundial, muito provavelmente a Ucrânia também vai ter. E assim como o Japão, que se tornou a segunda maior potência do mundo nos anos 70, 80, por conta de abertura econômica, por conta de uma geografia relativamente favorável, de estar ali no mar, perto dos países asiáticos, etc., e uma mão de obra relativamente qualificada lá no Japão. Assim como o Japão bombou, muito provavelmente a Ucrânia também vai bombar. Basta a guerra passar, etc., e a gente vai ver uma grande oportunidade, com certeza, de empreendimentos e inovação lá na Ucrânia, mão de obra barata, as festas na Ucrânia, eu nunca fui, mas dizem que são sensacionais. Então, assim, é tudo de bom. E basicamente é isso. Eu vejo um dos maiores potenciais agora para esses próximos anos, vindo ali da Ucrânia e do Brasil. Portugal se aproveitar bastante as oportunidades também, deve crescer bastante. Mas, cara, essa parte ali da Europa, o leste europeu como um todo, cara, vai crescer bastante. Tem muito ainda para crescer e geografia extremamente favorável, né? É o que eu vejo, são as melhores oportunidades assim que eu tô enxergando neste momento. Em termos de Portugal, realmente, eles estão crescendo bastante, tem muitos fatores assim de base que dá razão para eles crescerem mais, mas com os socialistas no poder eu vejo uma grande possibilidade do tiro no pé, né? Eles já estão falando que querem começar a tributar, por exemplo, criptomoedas a partir do ano que vem, e Portugal virou um baita hub de criptomoedas. Você está tendo evento direto lá de conferências de cripto, o pessoal que tem grana de cripto na Europa está se mudando em massa para Portugal, e se eles tiram isso, e pior, se eles em algum momento tiram o regime RNH, né, que é o esquema especial lá para você que não morou em Portugal nos últimos 5 anos pagar bem menos imposto morando em Portugal, se eles tiram isso, que também não é um status muito querido, né, pela esquerda, cara, eu acho que começa a ter uma fuga em massa de Portugal do pessoal de cripto, né? Então acho que por isso também é importante você sempre ter um plano B para o seu plano B, né? Se o plano B seu era Portugal, se você se mudou para lá, é importante ainda ter um outro país que você tem interesse em se mudar depois, né? Ou puramente maleabilidade, né? Você não ter, no seu plano não depende de X ou Y país, mas depende mais de coisas que estão sob seu controle, e aí você escolhe as jurisdições em que você vai operar hoje. Não dá mais para construir um prédio em cima de algum lugar e achar que vai ficar ali para sempre. Pois é. Portugal tem tudo para aproveitar essa decadência europeia, igual o Texas e a Flórida. Basta saber aproveitar, né? Mas eu acho que qualquer país tem tudo para aproveitar. A questão é se políticos vão entender isso ou não, né? Porque se você for ver, por exemplo, a Estônia, em termos de crescimento econômico, já passou Portugal. Que vantagem que a Estônia tinha em cima de Portugal nos anos 90? Literalmente nenhuma. Clima, população, nível de educação, segurança, nada. Eles não tinham nada. Não tinha. Recursos naturais, eles não tinham literalmente nenhuma vantagem em cima de Portugal. E se você for conversar com os políticos de lá, como eu já fiz, eles são extremamente conscientes disso. Eles são tipo, não existe nenhum motivo razoável para você vir para cá por causa de méritos do país. Não existe. Então, se a gente não for uma das melhores jurisdições concebíveis, nós estamos fodidos para sempre. Então, todo país tem essa oportunidade, qualquer um tem. A questão é que a maior parte deles não sabe. Eu acho que Portugal está muito dependendo dessa dinâmica política. Eu preciso dar uma passada aí, talvez eu vá em abril para a Liberty com Portugal, quem sabe se tudo der certo. Provavelmente eu também vou. Legal. Então, conversas estão acontecendo. Se der certo, agora vocês têm uma iniciativa liberal crescendo em Portugal. Exato. E ele está de fato crescendo. Chega, que é meio... Ainda é um partido pequeno, mas em termos de representação relevante, se tornando cada vez mais relevante, e os socialistas, eu acho que todo grande partido eventualmente dá uma esgotada. Então eu acho que a esquerda dando uma esgotada tem uma chance de nas próximas 3, 4 eleições aí, isso eu tô dizendo tipo 20 anos, de você ter uma ascensão liberal e de possivelmente o partido conservador tendo que fazer um acordo com eles, falando,
vocês não são maioria, mas para trazer para dentro e a gente formar algum governo, a gente vai ter que fazer algumas coisas, então vamos ter que conversar. Que é o que curiosamente pode acontecer na Argentina também, né? Você tem o Partido Libertário Javier Milei crescendo muito, então por mais que eles não ganhem a eleição presidencial, se eles têm tipo 25% da Câmara e o partido do Macri lá, o Cambiemos, tem 35%, digamos, cara, você quer a maioria, você vai ter que conversar ou com a gente ou com a Kirchner. E aí? E aí? Então você consegue colocar coisas para acontecer. Não sei. Que maluco vai ser se daqui 3, 4 anos a gente estiver na 7 mandando gente pra Argentina, cara. Que maluco vai ser. A Argentina é um local que tem tudo para bombar, né, cara? Já foi um oásis econômico, mas... O Brasil tem, mas é o que eu digo, todo país igual, tem. Né? É uma questão de jurisdição. É uma questão de jurisdição, de política, de social, como que as pessoas estão pensando com relação àquele local. A Índia é a mesma coisa, a Índia tem tudo para bombar, mas ainda tem toda aquela instabilidade de ter 16 povos diferentes em todo o estado indiano. A Índia é um caso único porque eu conheço algumas pessoas que já moraram lá. A Índia não é realmente um país. A Índia é um império. A Índia não deveria ser comparada com um país, ela deveria ser comparada com o Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro era uma série de países que não se entendiam muito bem ali, tinha algumas coisas em comum e tudo mais, mas sei lá, é um negócio esquisito. É um negócio meio esquisito. Tem tudo também, tem até mentalidade muito boa, tem uma mão de obra extremamente qualificada, uma boa parcela da população fala inglês, e poxa... Eles têm uma ética de trabalho muito foda, assim. Uma ética de trabalho muito top. É só ver, tipo, não tem alguma coisa tipo uma porcentagem disparadamente imbecil de CEOs de grandes empresas nos Estados Unidos indiano? Exatamente. Tem uma parada assim? Tem. Boa parte dos CEOs lá do Vale do Silício vem da Índia por conta... Mas pegou o primeiro-ministro britânico também, então é descendente, né? Ou sei lá, olha lá no xadrez. Quanto indiano tem lá no top 100? Verdade. Na Índia, eles têm muitas culturas de saber lidar com várias culturas diferentes, né? Então, você está numa casa com várias pessoas ao mesmo tempo. E, por conta disso, boa parte dos CEOs lá do Vale do Silício vem da Índia, por eles saberem lidar com problemas de forma mais consistente. O cara é muito bom em gerir grandes grupos. Oi? Faz sentido. O cara, culturalmente, qualquer indiano já tem uma boa disposição. Tipo, por causa de cultura herdada mesmo, de como lidar com muita gente que discorda ao mesmo tempo. Eu nunca tinha pensado nisso, mas pode ser uma vantagem. Pois, e isso está fazendo com que os indianos subam o poder em vários lugares, né? Igual tu falou lá no Reino Unido agora. O CEO da Google, se eu não me engano, da Amazon, acho que agora também. Da Google, da Amazon são... boa parte ali das empresas do Vale do Silício são de imigrantes indianos, né? Isso é muito, muito top. E, cara, basicamente, de países, a gente está vendo agora essa conjectura econômica muito prejudicial. Vamos ver o que sobra disso daí, né? Porque crises é onde a gente mais vê oportunidades. E pô, tudo indica que a gente vai vir numa crise grande. Agora eu estava tendo uma reunião com o meu time econômico ontem, e a gente conversando que a sensação que a gente está tendo é igual a sensação de 2007, em que tudo parecia bem. A gente estava vendo ali uns probleminhas ou outro, etc., mas parecia ser um pouso suave. E aí vem um banco falando, né? Pô, vamos reduzir os juros aqui, massa, beleza. Aí vem outro banco e vai e falha. Aí vem uma seguradora e falha. Então, tipo, depois de um certo ponto que parece que está tudo bem, as coisas não estão mais bem. E no cenário atual parece que a gente está ali em 2007, tudo está bem, parece que vai ficar bem, só que aí não fica. A gente descobre que o juro subiu, a maré abaixou e está todo mundo pelado ali. Então, tipo, vamos ver o que sobra, porque é nesses momentos que a gente vê quem realmente está nadando pelado e quem não. E uma vez passada esse período de turbulência, os países que souberem ter uma política para aproveitar isso daí, como é o caso daqui de Portugal, que nem eu comentei, Brasil, a Ucrânia, esses países sabendo aproveitar isso daí, a gente vai ver um boom econômico muito grande, que quem chegar lá e dominar, bomba. E basta chegar, basta ter essa força de vontade de querer ir para lá, né? E se mover, velho. Oportunidades é o que mais tem, basta a gente saber aproveitar elas. Quando ela bate na nossa porta, a gente tem que permitir ela entrar, porque senão ela só bate mesmo e a gente não escuta. Sim, acho que as principais oportunidades assim, em investimento internacional, e isso para vários ramos,
né, se é naqueles países que têm a percepção global de serem lugares inseguros, serem lugares estáveis, de serem lugares que, né, não vale a pena investir, mas que, sei lá, fizeram alguma reforma, estão mudando e o mundo ainda não percebeu que esses países são lugares bons para fazer negócios. Né? Por exemplo, a Geórgia. Né? A Geórgia agora é um país que já está crescendo. Agora já foi, né? Agora o pessoal. Não, já foi, não, mas agora o pessoal tá chegando. Mas é que nem uma empresa, né? Se fala muito isso, né? Tratar países como ações. O que você quer? A empresa que tá voando, faturando pra caramba, que todo mundo conhece, todo mundo tem na carteira, e eles acabaram de trocar o CEO, colocar um cara maluco e não se sabe o que vai acontecer ali, já tem mercado relevante tomado? Ou você quer a empresa que tá fodida, tá barato, que tá descontado pra caramba na bolsa, mas eles acabaram de tomar umas 3, 4 decisões boas, colocar um cara bom pra cacete, e tinha 2 penduradas lá no balanço que acabaram de sair, agora vai andar. Qual delas você quer comprar hoje para daqui 20 anos? Pois é, exatamente. Exatamente. É legal comprar a Amazon hoje, mas o melhor dia para ter comprado a Amazon era logo depois da crise.com, né? Pois é, exatamente. E a mesma coisa vale para o Brasil, né? De nada adianta a gente tá 100% ali no Brasil e esperando que tudo dê certo, e quando na verdade a gente está há 4 anos de tudo dar ruim. E pô, ter essa questão de bandeira que o Rafa citou, de você ter a tua residência fiscal em um local, de você ter a tua moradia em outro local, de você ter a tua empresa, a tua fonte de dinheiro em outro, você se descentralize, qualquer coisa que der ruim, pô, beleza, eu vou comprar uma passagem e vou para outro lugar, tchau. Né? Essa flexibilidade você consegue ter justamente você não precisa passar pelos problemas que o país está passando, porque que nem a gente está falando, Portugal tem tudo para aproveitar, será que vai? O Brasil tem tudo para aproveitar, será que vai? Tá 4 anos de distância de dar muito ruim, agora a gente está menos de uma semana, então tipo vamos ver para onde que as coisas vão, né? E se der ruim, se o candidato que você não votou ganhar, e aí, o que tu vai fazer? Vai continuar esperando a sorte? Tipo, você sabe que vai dar ruim. Vai ficar parado aí esperando? Tipo, não, cara, se move, se movimenta. Enfim, é saber lidar com os fatos e não querer ter crença ali, pô, é meu país, etc. Cara, saber aproveitar. Uma coisa é você torcer para alguma coisa, você querer que algo aconteça, outra coisa é você, né, ser pragmático para caso o resultado que você quer que aconteça não aconteça, né? Você tem que separar a parte da emoção da parte do seu planejamento pessoal, financeiro, né, familiar, etc. Exato. A pessoa tem que ser pragmática. Se ela coloca a crença, não, vai dar certo. E até tenta que as coisas deem certo, mas a parte maior ali, o macro ao redor dela não colabora com aquilo dando certo, de nada adianta a força de vontade dela, a força de trabalho dela, se a conjectura social, econômica, etc., não está colaborando para ela. Então, ela tem que saber lidar com os fatos, ser pragmática, falar, pô, realmente, eu preciso tentar algo novo. Eu, quando vim para Portugal, por que eu vim para Portugal? Porque o Brasil passava por uma crise muito grande naquela altura e o Brasil não tinha projeção nenhuma de crescimento. Para mim, ficar no Brasil era loucura naquela altura. E eu quis sair de lá para qualquer lugar. Eu pesquisei no Google para onde estudar, onde o brasileiro consegue ir. Pô, Portugal aceita notas de Enem. Ótimo, língua, tranquilo. Europa é acessível para mim, tem muitas parcerias aqui, perfeito. Tenho família em Portugal, então, tipo, ótimo, deixa eu ir para lá. Google. Sim. Pois. Boa. Cara, algum outro fenômeno assim global, macroeconômico, que você acha que as pessoas têm que estar cientes que na hora de escolher seus países para residência, para investir, para fazer negócios? A gente mencionou a questão europeia, né, tanto da guerra da Ucrânia e tudo mais, falou um pouco do Brasil e também da situação política que a gente tem, dos Estados Unidos, mas alguma outra tendência global ou mesmo regional que você acha que está sendo bem impactante para o futuro curto e médio prazo? Cara, eu diria que mais, a gente está entrando agora numa era digital, né? Desde ali da pandemia do Covid, quando chegou a pandemia,
a gente viu todo mundo saindo do trabalho presencial e indo para o home office. E as pessoas percebendo, pô, tem algumas coisas que não precisa ser presencial, a gente consegue fazer no home office. Nem tudo, mas algumas coisas sim. E aí você entra todo naquela economia de, pô, dá para trabalhar pelo computador, dá para a gente fazer algumas coisas aqui pelo computador, e tudo caminha para uma direção nos próximos anos de uma tendência digital das coisas. E todo mundo já percebe isso. O percentual da população que tem acesso à internet, a computadores, a celulares, está altíssimo. Todo mundo tem, basicamente. Então, na minha concepção atual, o cenário que a gente está entrando é justamente de uma digitalização. As pessoas não precisarem estar morando em um centro metropolitano que tem trânsito, que tem poluição, que tem violência, que tem um custo de vida altíssimo. Se você pode morar numa praia, se você pode morar numa fazenda, ter uma qualidade de vida ótima e trabalhar online. Então, tipo, eu acho que essa tendência a gente vai estar caminhando cada vez mais. Eu enxergo essa década agora muito parecida com a década de 1920, os loucos anos 20, em que tudo começou a mudar depois da Primeira Guerra Mundial, depois ali de uma crise que aconteceu no início da década, pô, muito crescimento econômico, muita tecnologia. A gente viu rádio, a gente viu o automóvel sendo acessível para todo mundo, a gente viu megas construções, como foi o caso do Empire State lá em Nova York, e essa década, na minha concepção, a gente está vendo a mesma coisa, só que ao invés da rádio que tinha naquela época, a gente está entrando para a internet, todo mundo agora tendo a internet como a ferramenta de trabalho principal, e não mais algo presencial, mas sim algo digital. Então a gente vê no próprio Brasil um crescimento gigantesco de toda essa questão de empreendedorismo digital, marketing digital, vendas de produtos, sem você ter o produto, só a intermediação, né? Você pega um produto barato da China e encontra alguém que quer comprar no Brasil, por exemplo, você intermedia isso por meio digital, o próprio Bitcoin, as criptomoedas, tudo bombando, bancos digitais, a gente vê um crescimento substancial de bancos digitais, plataformas de reunião digital. Então, acho que agora o crescimento econômico que a gente está vendo é muito mais digital do que físico. Então, se a gente for olhar para o cenário atual físico de países, quais países que tem? A gente demorou a listar algum. Pô, Brasil, se fizer isso. Portugal, se fizer aquilo. Argentina, se fizer tal coisa. Índia, se isso. E o físico, ele te prende a política daquele ambiente. Enquanto no digital, você tá livre. Deu ruim, porra, você pega o teu computador, coloca na mochila, compra uma passagem e vai para outro lugar. E você tem essa facilidade hoje. Você não precisa mais estar preso no ambiente físico. Você consegue muitas formas de driblar isso daí tranquilamente. Então, a minha visão é justamente essa agora para o cenário atual, da gente estar cada vez saindo mais do físico para o digital e aproveitar do físico para alavancar a gente, né? Então, tipo, você ter todo o teu know-how, tua logística meio que em mente, e aí, pô, deixa eu aplicar essa logística aqui nessa localidade, se for algo físico. Algo que tu fazia no Brasil, tu percebe que deu errado, você vai lá para a Ucrânia, pega e monta a mesma logística com uma coisa ou outra ali de diferença, mas está tudo mais ou menos pronto ali, porque teu time inteiro consegue, a parte mental da coisa, né, estratégica, consegue trabalhar pelo computador. Então, tipo, isso daí te dá muita acessibilidade. Essa é a minha visão, de que o crescimento atual é digital, cara. E a gente tem que estar cada vez migrando mais para isso, para ter essa tranquilidade e viver uma vida mais tranquila, independente do político que estiver ali no poder. Boa. E, cara, quais que você diria que são os melhores recursos, assim, para quem quer aprender, né, mais de economia aplicada em investimentos? Quais são os melhores livros, cursos, materiais que você recomenda para quem quer essa parte aplicada da economia, sabe? Para realmente conseguir analisar uma jurisdição para investimentos ou tendências e como elas afetam o portfólio da pessoa. Cara, isso é uma pergunta tão específica, né? Porque, porra, em qual determinado Quanto ambiente... a tua rota, acho que talvez é mais fácil. Tipo, o que você fez? Porque os melhores então, é muito subjetivo, mas como é que você... Qual vai ser a melhor coisa para você aprender? Porra, essa tipo, é muito genérico, né? A minha rota, cara,
o Google, cara, o Google foi a coisa mais surreal que foi inventada até hoje. Foi como eu descobri, né? O Rafa perguntou como que eu cheguei aqui, vim para Portugal. Google, Wikipédia, YouTube, tem tudo, tem muito livro online que você não precisa mais procurar na biblioteca, você vai e compra um livro na Amazon, um e-book, que seja, ou até mesmo tem muito conteúdo, muito artigo livre, que você não precisa nem pagar, tá tudo na internet. Essa acessibilidade, você pesquisar, porra, como é que eu faço para aprender isso daqui? Você dá um Google, aí pega ali alguma coisa e destrincha aquilo e vai clicando num link, sobe para outro. Cara, bem melhor. Porque, por exemplo, na faculdade, o que acontece? O professor vai estar ensinando algo para você e para mais um monte de pessoas ao mesmo tempo. Então, você está no nível alto, aí uma outra pessoa está no nível médio e uma outra pessoa da tua classe ali está no nível baixo. O que o professor vai fazer? Vai filtrar todo mundo para baixo para que aquela pessoa lá de baixo consiga entender, subir para o médio, etc. Você que já está mais à frente, você vai ficar para trás. Você que está no nível médio, você vai ficar para trás. E a pessoa que está lá embaixo, ela vai ter toda a dificuldade de chegar ao ponto alto. Então, tipo, numa sala de aula, você tem toda a dificuldade de conseguir entender, conseguir aprender. Enquanto no Google, você faz a tua rotina de estudo, você tá com dúvida em uma coisa, você vai lá e destrincha aquilo. Cara, tem curso digital para literalmente tudo hoje, cara. Se você quer abrir, sei lá, sei lá, qualquer coisa, cara, você dá um Google, vai ter um curso ali que você consegue aprender com um professor ótimo, com uma edição de vídeo excelente, com uma didática maravilhosa, com conteúdo excepcional, que você vai lá, tá estudando aquilo, de forma acessível, no teu tempo e do jeito que você quer, né? Então, cara, uma pessoa que está entrando agora para o ramo, o que ela tem que estar estudando para ela conseguir perceber toda essa parte econômica? Acompanhando as notícias, acompanhando a tese básica ali de economia. Então a gente entra muito nessa questão de economia austríaca, que te dá muita percepção do que deve ou não acontecer, toda essa tese de ciclos econômicos. E, pô, a gente está num período de prosperidade, pô, a gente está entrando num período de recessão. Enquanto isso, por exemplo, lá na minha faculdade, lá eu lembro do professor explicando a crise de 1929 por conta de um cruzamento de ciclos de décadas com um cruzamento de ciclos econômicos secular, que é o ciclo de Kondratiev com o ciclo de Juglar. E aquilo, para mim, não tem lógica alguma. Pô, por que aconteceu a crise? Porque fazia muito tempo que não acontecia nenhuma crise secular e de décadas. Então aconteceu, juntou tudo em uma única crise, que foi a crise de 1929. Isso daí não tem lógica. Qual a explicação real disso daqui? E aí, quando a gente entende toda essa questão de ciclo econômico, a gente percebe que durante a década de 20 foi uma década de prosperidade econômica, que a gente viu o governo americano criando muito dinheiro para sustentar o Reino Unido, que precisava voltar ao padrão ouro, financiando a Alemanha para pagar a reparação de guerra ao Reino Unido, que ia comprar mercadoria das exportadoras americanas que iam bombar na Bolsa de Valores. Então a gente percebia que existia uma certa bolha criada pelo Banco Central. Aí depois isso daí inverte, quando Hoover sobe lá o imposto na tarifa Smoot-Hawley e quebra tudo. Então, tipo, a gente consegue perceber o motivo de fato daquilo, quando onde eu estudei, né, tipo, a gente não entende aquilo. Se você pega, de fato, qualquer universidade, ela não te explica a lógica por trás daquela crise, e tem uma lógica, e você entendendo essa lógica, os ciclos econômicos, justamente a escola austríaca de economia ensina isso daí, e até citei Hofbard aqui com o livro Hoppe, perdão, mas Hofbard, ele ensina muito sobre a teoria austríaca. Hayek, que ganhou o prêmio Nobel na década de 70, ensina muito sobre a economia austríaca também. Então você pega justamente livros voltados a interpretar ciclos econômicos e você consegue fazer previsões. Pô, a gente está agora num período de recessão. Pô, a gente está entrando num período de crise, se tudo se mantiver desse jeito. Pô, mantendo essa política aqui, a gente deve ver um período de estagnação. E você consegue fazer muitas previsões econômicas da política daquele país, da geografia, daquele ambiente, etc. Algo que quando a gente não tem essa noção, a gente acaba perdendo muito dinheiro por simplesmente achar, pô, sei lá, encontrei um imóvel legal aqui numa região legal, eu tô com dinheiro, eu vou comprar esse imóvel aqui. Você está olhando o micro. Realmente a localidade daquele imóvel está muito bacana, mas será que está numa hora de comprar imóveis? Não no singular, mas no plural? Porque você pode encontrar esse mesmo imóvel muito mais barato daqui a um ano.
você vai comprar agora, com juros altos, não quer esperar um ano e você conseguir financiar isso daí com juros baratos e ainda pegar o preço mais em conta, por exemplo, quando você não entende isso, você acaba deixando muito dinheiro na mesa e perdendo dinheiro. E entendendo ciclos econômicos permite você justamente ter essa flexibilidade para perceber a oportunidade. Pô, a Ucrânia vai bombar, Brasil se fizer isso bomba, Portugal se fizer isso bomba. E, de novo, economia austríaca de economia ensina muito isso. A gente tem muitos cursos no Google sobre isso, é o que mais tem. É muito acessível. Livros é o que mais tem sobre isso daí também. Então, o Fernando Urris tem uma série de cursos aí, o Rafa conhece, eu imagino que você também, Francisco, um grande professor também para mim. Ele dá muitos cursos sobre a Escola Austríaca de Economia, sobre os ciclos econômicos, baratíssimo curso, muito acessível. Além dele, tem muitas outras pessoas também, conteúdo em inglês, outros conteúdos em português mais acessível. Cara, basicamente é isso. Até mesmo no YouTube, o Rafa me ensinou muitas coisas no YouTube sobre a Escola Austríaca de Economia. Cara, tem tudo de graça no YouTube, tem tudo de graça no Google. Assim, a pessoa que tem força de vontade, ela consegue ganhar dinheiro. Ela consegue interpretar o que está acontecendo e enxergar a oportunidade, abraçar essa oportunidade a seu favor. Basicamente é isso. Sensacional. Acho que a recomendação do Ulrich fica salva. Além disso, os livros, né? Estudem escola austríaca, estudem economia austríaca, Hayek e tudo mais, para entender como funcionam os ciclos econômicos e ter um entendimento melhor de como funciona, né, a sociedade e a economia no geral. E, bom, Gustavo, cara, baita conversa, foi um prazer ter você aqui. Você gostaria de deixar algum último comentário, última declaração assim, para o nosso público? Cara, eu gostaria de recomendar o meu próprio Instagram. No meu Instagram eu faço muitas recomendações de setores econômicos e, porra, essa geografia aqui tá bacana. A política aqui de Portugal, se fizer isso daqui, vai bombar. Pô, a política britânica tá acontecendo isso daqui, e se tudo continuar nessa conjectura, deve ter um cenário ruim, por exemplo, a União Europeia, os Estados Unidos, a China, tá acontecendo isso daqui. No meu Instagram eu faço muita essa previsão ou tentativa de previsão do que está acontecendo e o que deve acontecer nos próximos cenários, né, nos próximos momentos. O meu Instagram é @doutordr, né, dr do trade, e lá justamente vou mostrando para o pessoal, pô, galera, eu mostro a minha viagem, como que eu estou viajando, por onde que eu estou onde que eu tô vivendo, etc. Como que a vida lá, eu tava recentemente no Caribe, então, tipo, tava mostrando, pô, galera, aqui é assim, assim, assado, explicando tudo direitinho, Panamá, Punta Cana, República Dominicana, mostrei tudo aqui em Portugal, eu mostro tudo direitinho, lá em Dubai eu faço justamente essa documentação, ó, aqui o custo de vida é esse, aí acontece alguma coisa lá no Reino Unido, pô, Reino Unido tá acontecendo isso, aí a China vai e faz o Congresso e aprova o Xi Jinping para o 3º mandato, pô, China tá acontecendo isso daqui, pô, galera, vocês têm que fazer isso. Então, no meu Instagram, eu dou muito essa visão de nomadismo digital e como ganhar dinheiro no mercado mediante as eventualidades geopolíticas e econômicas que sempre acontecem. Eu super recomendo, de fato, é tipo algo que eu falo assim, pô, cara, tu não viu meu Instagram? É uma parada que realmente eu faço de coração. Tem umas visões muito bacanas lá e todo mundo diz que minha didática é muito bacana, então, tipo, ajuda realmente muitas pessoas lá. O feedback que eu recebo é bem interessante e eu recomendo, de fato, a galera acompanhar meu Instagram. Vai ajudar muito, eu tenho certeza disso daí. Então, tanto o Insta quanto o canal no YouTube também do Gustavo vão estar aqui na descrição do episódio para quem quiser conferir e aprender mais sobre modismo internacional. Temporais sensacionais, cara. Uns cases históricos, tipo, incríveis. A própria criação do Banco Central lá dos Estados Unidos, que a gente citou aí, eu pego umas conspirações bem interessantes com o naufrágio do Titanic, por exemplo. Meu conteúdo do YouTube é bem bacana, é atemporal. Eu pego mais história, assim, para deixar salvo lá no YouTube, né? Diferentemente do Instagram, que tem o History, que dura só 24 horas, ou sei lá, não pega muito tempo. Mas no YouTube pega algo durante anos, você grava o teu vídeo, deixa lá, então pega uns vídeos de exemplos históricos bem legais, educacionais também.
É bem bacana, o YouTube vale a pena dar uma conferida lá também. Tudo sobre, tipo, os vídeos lá, você pode assistir um por um, você vai aprender uma coisa top em cada um daqueles vídeos, é bem bacana, e eu super recomendo também. Show. Perfeito, beleza. Então, Perfeito, como Rafa. mencionado, vai estar tudo na descrição, e é isso aí. Gustavo, valeu, muito obrigado por ter participado do podcast, foi uma honra ter você aqui, e a gente se fala A honra semana é minha, Francisco, muito obrigado, Rafa, fazer parte aqui desse podcast incrível com vocês.